Então, assim, a Sara, minha esposa, a maioria de vocês conhecem. Sara é uma esposa maravilhosa, mãe do Pedro, do Heitor e da Estela, que são os nossos filhos, minha esposa. Sara está vivendo um drama familiar, tá? O pai dela já há algum tempo foi diagnosticado e agora vem evoluindo bastante numa doença neurodegenerativa. Uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Ficou conhecida como ELA, que é a abreviação, esclerose lateral amiotrófica. Inclusive, Sara está lá na cidade dela ajudando com os irmãos nesse empenho, porque o pai já está com uma série de limitações, né? Já está traqueostomizado, já está mais hospitalizado, às vezes vai para casa, já está com ventilação mecânica. Então, Sara está vivendo um drama do meu sogro, um cara muito querido, um sogro maravilhoso, né? Um homem maravilhoso com a vida e que está passando por esse problema. Evidente que, por uma questão ética, eu não estou aqui para falar especificamente dos problemas do meu sogro. Estou apenas para falar, eu quero respeitar a família, a dor da família. Eu estou aqui só para falar que a família pediu autorização para Sara para isso, a família está vivendo esse drama, né? E eu vendo o drama da família, eu então quis me motivar a fazer esse encontro, fazer essa live, para que a gente possa conversar e vocês possam entender um pouquinho mais. Beijo, Marquinho! Grande irmão, obrigado. Para que vocês possam entender o que é esse processo, o que é uma doença neurodegenerativa, tá bom? Então, vai ser muito bacana, aí eu vou explicar como a gente prevenir, vou falar dos conflitos emocionais, olha que legal. Nós vamos lá para as emoções, nós vamos retratar o que está por trás desses conflitos. Então tem muita coisa boa aí, tá? Para você curtir. Então convida os amigos aí que ainda dá tempo. Nós já estamos quase começando. Clica aí no triângulo, convida para estar aqui. E você do YouTube aí, manda o link. Não esquece de se inscrever no meu canal. Essa live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Como que você me acha? É o mesmo nome do Instagram, Maurício Valente Oficial. Você me acha no YouTube, meus conteúdos, e essa live vai ficar gravada lá, certo? E eu conto com você lá, se inscrever, dar o seu like, principalmente, claro, se você gostar, dê o seu like e se inscreva, porque a gente tem vídeo novo aí toda semana para você, gravadinho lá, beleza? É um prazer estar aqui. Meu nome é Maurício Mohalem Valente, tá? Eu sou um ser humano comum e imperfeito, tá? Eu sou um ser humano comum e imperfeito. Sou esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, beleza? Minha profissão de base é fisioterapia, mas há muitos anos eu me dedico à área emocional, tá? Eu tenho mestrado em bioengenharia, tenho especialização, já fui professor de neurologia em faculdade, tenho especialização em fisiologia, tenho diversos cursos internacionais e há muito tempo me dedico ao estudo da mente. E como professor de neurologia que fui, tá? Dentro das universidades, eu aprendi bastante, foi uma grande experiência. Eu atuei em três universidades, né? Eu atuei no Mato Grosso do Sul e atuei em 2 faculdades do estado de São Paulo como professor de neurologia. Então eu estou aqui, né? E sou fisiologista, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como que funcionam essas coisas aí. O que é uma doença neurodegenerativa, beleza? Bom, existem 2 doenças que vocês já ouviram muito falar, muito falar. Vocês já ouviram falar da esclerose múltipla, com certeza vocês já ouviram. E vocês já ouviram falar fortemente da esclerose lateral amiotrófica. São 2 doenças neurodegenerativas? São 2 doenças neurodegenerativas. Só que elas têm uma característica diferente, elas não são iguais, tá? A esclerose múltipla, ela tem uma origem que a medicina considera como autoimune. Por algum motivo, o seu corpo começa a destruir os seus próprios neurônios, tá? Por uma ação autoimune. A esclerose lateral amiotrófica, ela vai, principalmente a esclerose múltipla, ela vai destruindo a bainha de mielina. Eu vou mostrar o que ela é, essa bainha, daqui a pouquinho. E a esclerose lateral amiotrófica, ela vai destruindo o neurônio por inteiro.
Na verdade, são começos diferentes, situações diferentes. As causas ninguém sabe ao certo, a medicina nunca sabe ao certo uma ou outra. Sabe que uma é autoimune e a outra ninguém sabe o que é a esclerose lateral, mas elas levam a um processo comum, que é a degeneração do nervo. E aí a esclerose múltipla, ela pega nervos da bexiga, de toda parte do corpo. Tá? E a esclerose lateral amiotrófica, ela é primariamente uma doença muito mais do neurônio motor, ou seja, da motricidade. Mas não se iludam, a esclerose múltipla também avança para isso. São duas doenças terríveis. A esclerose múltipla, ela tem uma incidência maior em mulher, a esclerose lateral amiotrófica mais em homens. A idade de acometimento entre 45 e 55 anos parece ser a idade que mais começam essas patologias neurodegenerativas. Tá? E aqui comigo você vai entender qual é a emoção por trás disso, que normalmente a medicina despreza. Então, não por maldade, é porque não é a área da medicina, mas é a minha área. Então vocês vão entender, eu vou colocar aqui como se prevenir em pequenas condições, pequenas situações que pode ajudar muito você a não entrar futuramente nesse quadro neurodegenerativo, tá bom? Seja uma esclerose múltipla, se você é mulher, a tua chance é maior, e seja uma ELA, né? Uma esclerose lateral amiotrófica, no caso de você ser homem, beleza? Bom, eu disse para vocês que as escleroses, vamos falar da esclerose, por exemplo, lateral amiotrófica, mas há a esclerose múltipla também. Elas tendem a começar degenerando uma capinha de gordura que existe nos nervos, chamada bainha de mielina. E eu trouxe uma coisa aqui para vocês entenderem. Ó, imagina que isso aqui é um nervo puro. Então, imagina que o outro nervo tivesse aqui. Então, isso aqui tem uma velocidade de condução do impulso elétrico, beleza? É o impulso que vai correr como um fio de eletricidade. O impulso vai correr por esse nervo até chegar na outra ponta, beleza? Como nós temos bainha de mielina, então esse nervo ele fica assim. Olha que interessante. Aqui a salsicha está representando as bainhas de mielina. Conseguem perceber? Sabe o que acontece no nervo que tem a bainha de mielina? Ele não vai correr assim, ele vai saltar. Então ele pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá, até chegar aqui. Vamos falar que a minha mão fosse um outro nervo que precisasse levar o impulso elétrico até o músculo. Então, a bainha de mielina, além dela proteger toda a inervação, ela torna o impulso elétrico mais rápido, porque é muito mais rápido ir saltando do que ir correndo. Olha que interessante. Vou repetir, é muito mais rápido o impulso elétrico ir saltando do que ele correndo nesse nervo. Ó, como um fio. Então aqui a bainha ela vai fazendo o impulso, o famoso impulso saltatório. Então ele vai saltando e à medida que ela vai saltando, então o impulso se torna muito mais rápido para as nossas atividades, jogar bola, chutar, correr, levantar a mão, pular, né? Então é muito interessante que o impulso elétrico ele seja rápido. E a bainha de mielina, ela tem essa característica, tem essa função muito importante. Nessas duas doenças, tanto na esclerose múltipla, por motivos diferentes, tá? Elas são patologias diferentes. Mas elas têm uma coisa em comum, elas vão levando à destruição dessa bainha de mielina. Então, eu vou fazer com a salsicha, vai destruir, tá vendo essa salsicha, tá destruindo a bainha de mielina. Olha só, destruiu, uma já foi. E futuramente vai destruindo o nervo também. Aí vai pegando a outra bainha, vai destruindo também a doença degenerativa. Olha lá, destruiu a outra bainha.
Note que aí o nervo vai ficando sem a bainha, ele vai ficando mais lento a condução elétrica. E mais tarde, esse palito também que está representando o nervo, ele vai degenerando também. É isso que basicamente a doença faz. E aí vai levando, no caso da esclerose lateral amiotrófica, vai levando a problemas motores, começa a ter problema na deglutição, começa a ter fasciculações, que é uma característica clássica da esclerose lateral amiotrófica. De repente, seu músculo do braço começa a pular sozinho, fasciculações, esse é um sinal clássico, mas tem outros, né, sinais. E aí, você vai entrando nesse quadro degenerativo. Agora, olha que interessante, tá vendo essa bainha de mielina, que ela faz um impulso saltatório? Essa bainha de mielina, sabe qual é a maior composição dela? Ela é feita de gordura. Gordura, a bainha de mielina. E essas doenças degenerativas, elas vão destruindo esta bainha que eu acabei de falar. E é uma bainha de gordura. Então, por exemplo, isso aqui é uma fruta muito parecida com a nossa medula, a coluna, né? Então eu fiz um corte como se fosse da coluna. Então aqui eu tenho os neurônios motores, o corno anterior da medula. Então aqui eu tenho os neurônios motores anteriores da medula. E esse neurônio motor vai mandar o impulso para os seus músculos periféricos, seus braços, suas pernas, tá? Sua deglutição. Correto? Então é daqui que sai. Então, a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, ela começa a destruir os nervos do córtex, que saem do córtex. Então, eles saem aqui do córtex, sai um feixe, caminha por aqui, e esse feixe nervoso, ele vem até a sua medula, que vai estar assim, né? A posição correta da medula é essa, a sua coluna. E daqui, corno anterior, saem os nervos que vão para os músculos periféricos, para o seu bíceps, seu tríceps, seus braços. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela vai destruindo o nervo do neurônio motor superior, que é o do córtex. E esse aqui é conhecido como neurônio motor inferior. Então, a esclerose é uma doença tão terrível, a esclerose lateral amiotrófica, as duas, né? Mas principalmente a lateral amiotrófica, ela é tão terrível porque ela vai destruindo tanto o seu neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior, que está na medula, que não está mais no cérebro. O neurônio motor inferior já está na medula. Resultado disso, você vai ter um problema seríssimo, seríssimo, de condução nervosa, e vai parando todos os seus músculos. Eles vão parando, daqui a pouco você não anda mais, você já não consegue falar mais, você não consegue nem respirar mais. Aí você vai para respirador, que é o caso do meu sogro, aí você já não consegue mais ter ação. Então você vê que doença triste, né? Triste. Maurício, o que a medicina fala? Por que essas doenças acontecem? Na verdade, a medicina ela não tem uma resposta clássica sobre de onde vêm essas doenças. Ela não tem. Ela não sabe a etiologia que a gente fala, né? Que é a causa da onde vem a doença. É muito triste. E vai levando à morte, por quê? É uma doença progressiva. Por quê? Porque quando ela para o diafragma, aí acabou. Aí você não consegue mais respirar. E aí você normalmente vai a óbito. Tá? A esclerose múltipla hoje tem protocolos dentro da medicina muito melhores para tratamento. A esclerose lateral amiotrófica é mais triste. É bem mais triste. O prognóstico é muito mais terrível. Às vezes a esclerose múltipla você consegue levar ela por mais tempo. Por quê? A esclerose múltipla ela demora mais, às vezes nem acontece. Às vezes o tratamento já ajuda, já não acontece de degenerar o nervo, às vezes perde só a bainha, a pessoa fica com uma lentidãozinha a mais, não consegue fazer as mesmas coisas, mas ela fica viva. Agora, a esclerose lateral amiotrófica, além dela destruir a bainha, ela vai destruindo o nervo também. Então aí vai parando tudo, e o prognóstico, infelizmente, é o óbito, né?
infelizmente, né? Existem hoje no Brasil e no mundo, né? Mas em termos de Brasil, associações que cuidam da esclerose, que tratam a esclerose, que mantêm a sobrevida do paciente, tanto a esclerose múltipla, que tem um prognóstico melhor. Não sei se vocês sabem o que é prognóstico. Prognóstico é o futuro. É o futuro, tá? É o futuro da situação. É o que vai acontecer com o paciente. A esclerose múltipla tem um prognóstico melhor, o tratamento responde melhor. A pessoa muitas vezes vive anos e anos com esclerose múltipla. Tem casos que morrem também, que vêm de forma mais violenta. Agora, a esclerose lateral amiotrófica é muito mais triste, porque a degeneração é muito maior. E degenera um neurônio motor superior, que é lá no córtex que eu mostrei, né? Degenera um neurônio motor superior e degenera o neurônio motor inferior. Cara, então aí é muito triste realmente. Vai levando para cama, vai levando para cadeira de roda, para intubação, respirador, ventilador mecânico e assim vai embora, tá bom? Bom, entendido um pouco do que são essas doenças, apesar a esclerose múltipla não ser considerada neurodegenerativa, ela é considerada autoimune, tá bom? Mas ela também leva a uma degeneração nervosa. Ambas as doenças elas podem caminhar por trajetos muito semelhantes, assim, no que diz respeito aos sintomas, tá? Algumas coisas são diferentes, mas algumas coisas podem se assemelhar. Agora, sem dúvida, né, a esclerose lateral amiotrófica é muito mais violenta, é muito mais destruidora, beleza? Que é o que a gente está vivendo agora na nossa família, o que meu sogro está passando, e talvez você aí que está assistindo conheça alguém que teve isso. Tal. Então, a primeira coisa para a gente prevenir, vamos começar a falar agora um pouquinho de prevenção. Primeira coisa, não acabei de falar para vocês que essa bainha de mielina é feita de gordura? Lembra que eu falei? A maior composição da bainha de mielina é a gordura. E o cérebro humano, ele usa duas fontes de energia. Ele usa a glicose, mas a maior fonte de necessidade do cérebro de energia vem da gordura, não vem da glicose. Olha que interessante. Em outras palavras, galera, o cérebro precisa mais de gordura do que de açúcar. Vou repetir. O seu cérebro, o meu cérebro, o de todos nós, precisam muito mais de gordura do que de açúcar. Portanto, uma alimentação, uma dieta nutricional rica em gorduras boas, já vai ajudar você a prevenir uma doença neurodegenerativa. Olha que interessante. O que é gordura boa, Maurício? Primeiro, do ponto de vista vegetal, nós só temos duas gorduras boas: o azeite de oliva e o óleo de coco. O óleo de coco hoje tem pesquisas mostrando que ele previne e trata doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Cerca de 10 gramas, 20 gramas de óleo de coco por dia, extremamente saudável para o teu cérebro. E ele atua na prevenção de uma doença neurodegenerativa. Então, a nível vegetal, as únicas gorduras boas, óleo de coco e azeite de oliva. Beleza? Agora, as gorduras animais, a outra gordura espetacular, banha de porco. Então, fritar a sua comida na banha de porco ao invés do óleo vegetal, esses óleos vegetais de girassol, canola, isso tudo é porcaria. Isso tudo é veneno, né? É a antiga banha de porco que os nossos avós faziam a comida. Hoje é a gordura animal mais saudável que existe. Aquela gordura do boi também, mas a gordura, a banha do porco, é a melhor possível como fonte nutricional para o teu cérebro. Então, uma dieta rica em boas gorduras é uma forma preventiva de você lidar com e prevenir doenças neurodegenerativas, tá bom?
Inclusive as doenças autoimunes também. Sabia disso? Quanto mais gordura o seu cérebro tiver, menos açúcar no seu corpo, menos carboidrato no seu corpo, menos inflamação você tem. Se você tem menos inflamação, se você tem menos inflamação, você tem menos chance de ter doenças autoimunes, que parecem vir dos processos inflamatórios do seu corpo, processos crônicos. Olha que interessante. Então, a gordura boa, a redução do açúcar e do carboidrato, que vira açúcar, né, no seu corpo, parece ser um excelente caminho, um espetacular caminho para você se prevenir de doenças autoimunes, que vão gerar esclerose múltipla, e das doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica. Só por aí, só pela alimentação. E não é só, é um baita de um trabalho. Beleza? Bom, um outro caminho bacana, muito bacana, para você prevenir essas doenças que a gente está citando aqui. Sabe qual que é? Tocar um instrumento musical. Olha que interessante. Existem pesquisas mostrando que quando você aprende a tocar um instrumento, você une as capacidades do seu hemisfério cerebral, os dois hemisférios. Então a música por si só e o instrumento faz com que você trabalhe melhor os seus dois hemisférios. Um é cálculo, o outro é intuição, o outro é liberdade, o outro é criatividade. Quando você executa tarefas aonde você usa o racional com a criatividade, você diminui as suas chances de doenças neurodegenerativas. Então, veja pessoal, mas eu nunca vou ser uma boa música, eu não vou ser um músico profissional. Ninguém está falando disso. É tocar um instrumento. Aprenda a tocar, entra numa aulinha de flauta, de violão, de piano. Aprenda a se dedicar, porque você vai ter que usar uma parte racional e você vai ter que usar a sua criatividade. A música diminui absurdamente a possibilidade das doenças neurodegenerativas. Lembrando que a esclerose lateral amiotrófica ataca muito mais os homens do que as mulheres. Então, olha uma outra dica aí, tá? Entra numa aula de música, entra numa aula de pintura, vai fazer uma aula de dança, na sua vida. Você conecta os seus dois hemisférios. Não fica só trabalhando racional, coisas racionais. Vai trabalhar a intuição, vai trabalhar a tua sensibilidade. Isso é extremamente importante, já que nós estamos falando de prevenção, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Um beijo para minha esposa Sara, que conseguiu aí entrar na live agora. Beijo, meu amor, seja bem-vinda, tá? Então, mais um ponto. Então, já falamos que, como já explicamos o que é uma esclerose lateral amiotrófica, o que é uma esclerose múltipla, já acabei de falar duas dicas fabulosas para que você trabalhe também a prevenção dessas doenças, né? Que é a boa alimentação, ou seja, gordura boa e menos açúcar e menos carboidrato. Isso já vai te ajudar absurdamente. E aí, fazer atividades onde você conecta os dois hemisférios, o racional, que é o esquerdo, e o direito, que é o intuitivo. Beleza? A meditação ajuda? Sim, a meditação ajuda. Só que a meditação você fica muito no sensorial, tá? Então faça a meditação, mas é preciso fazer atividades também. Uma outra dica fabulosa para vocês, que é bem conhecida do meio, atividade física, muito fabulosa. Mas ao contrário do que vocês pensam, não é aquela atividade física, nossa, hoje eu fiz 1 hora de atividade física. Não é o metabolismo anaeróbico, estressante de horas de atividade física, tá bom? Nós estamos falando de uma atividade física que aumente o seu número de mitocôndria, que aumente a sua oxigenação.
E aí, queridos, é a musculação, é o trabalho com força, é o seu crossfit, é a sua academia. Você pode até fazer um aeróbico, você pode, mas você deve fazer com menos intensidade o aeróbico. A gente vem de uma cultura que acha que atividade física tem que fazer 1 hora, 50 minutos, e ali você se estressando suas articulações, né? Então, não é isso. Existe um protocolo funcional chamado Tabata. Não sei se vocês já ouviram. Se tiver algum professor de educação física aí, ele vai saber. Esse protocolo é maravilhoso. Você faz 4 minutos o Tabata. 4 minutos de atividade física. São exercícios funcionais. Você faz eles intensos por 20 segundos, descansa 10. De 10 a 20 segundos. Normalmente 10 segundos. 20 segundos de intensidade, 10 segundos de repouso, durante 4 minutos. Um protocolo extremamente funcional para você queimar gordura, na gordura que você tem que limpar do teu corpo, para você melhorar condicionamento, produzir mitocôndria e a musculação. Sem dúvida, é a melhor atividade, inclusive anaeróbica, assim como o seu crossfit, para carga sobre seu corpo. Mas assim, pessoal, sobre a orientação de um profissional. Eu vou lá, pego a carga que eu acho que é e crio uma lesão violenta no meu corpo. Então, procure um profissional que possa te orientar, porque o exercício de musculação aumenta a sua mitocôndria. E aumentando a sua mitocôndria, você previne muito mais as doenças neurodegenerativas e as doenças autoimunes. Porque você limpa, você libera seu estresse oxidativo, você libera serotonina, você libera endorfina. Então você diminui o teu processo inflamatório quando você faz uma atividade física correta. Poxa, quantas dicas, hein? Ó, já falei da alimentação, já falei de uma atividade que una os hemisférios, uma aula de dança, uma aula de pintura, aula de música, vai aprender um instrumento, vai fazer um instrumento, vai dançar, que isso previne você, e vai fazer sua atividade física, principalmente com cargas para aumentar sua fibra muscular, seus músculos, e aí você produzir mais mitocôndria. É só você pensar assim, pessoal, aonde tem mais mitocôndria, no músculo ou nas células adiposas? Nos músculos. Nos músculos eu tenho muito mais mitocôndria que na gordura. Então é importante fazer essa transição no corpo. Eu diminuir minha gordura armazenada e produzir mais músculo, porque aí eu vou ter mais mitocôndria, a minha saúde vai agradecer. E eu consigo fazer isso com exercícios em pouquíssimo tempo. Não precisa ficar se matando 1 hora por dia. Nossa, hoje eu fiz um exercício de 1h30. Depende do que você fez, não valeu nada. Só estressou seu corpo. Tá? Aí, outra dica, suplementação, tem suplementos maravilhosos aí, tá? Que podem te ajudar a diminuir o estresse oxidativo, diminuir teu processo inflamatório corporal, porque lembre-se, os processos inflamatórios no corpo, aquilo que você come e tal, faz com que possa entrar numa doença autoimune, beleza? E a próxima dica, adivinha o que é? Antes de eu dar a dica, vamos entender que é a emoção. Deixei por último, mas não menos importante. Os últimos serão os primeiros. Não é essa a dica? Não é essa a dica aí? Os últimos serão os primeiros. Então, eu deixei a parte emocional por último, para que você entenda também o que está por trás das suas emoções, da sua percepção de mundo, que pode te favorecer a entrar numa doença autoimune e principalmente numa doença degenerativa. Esclerose lateral amiotrófica. Então, preparados para ouvir essa parte emocional? Então, tanto a esclerose múltipla quanto a esclerose lateral amiotrófica são conflitos motores. Então, qual é a emoção que está por trás? Eu não estou conseguindo escapar de uma situação. Eu não consigo fugir daquela determinada situação. Não dá mais para escapar. Eu não tenho para onde correr
daquela situação da minha vida. Vamos dar exemplos? Imagina, por exemplo, que você foi uma pessoa que está devendo, fez muitas dívidas, agiotas, está devendo para todo mundo e a situação está se apertando, cobrança, você recebendo ameaça. De repente você está nessa situação e você fala assim, cara, eu não tenho saída mais, eu não sei o que fazer. As pessoas que eu podia pedir ajuda, eles não podem me dar, eu não sei mais o que fazer, eu não vou conseguir escapar dessa situação das minhas dívidas financeiras. Isso é um prato cheio para você entrar num processo de degeneração, inclusive demências, tá? A demência em si, como Alzheimer, pode estar ligada a uma outra questão que são perdas, conflitos de separação. Agora, essas doenças motoras têm muito a sensação de impotência, de autodesvalorização. Eu não estou conseguindo mudar, estou impotente diante da situação. Me sinto autodesvalorizado por não poder mudar essa situação. E aí eu não tenho como escapar. Eu não tenho como escapar. Imagina que você está envolvido num processo na tua empresa, você estava lá, você foi convidado para ser sócio e de repente você é acusado por fraudar essa empresa. Ou seja, tem outras pessoas lá que você não sabia que eram corruptos e você está no meio disso. Aí o seu nome vai pro pau, aí às vezes você tem que fazer prisão domiciliar, você tem que ficar em casa. Então, olha a situação, conflito motor, eu me sinto impotente. Outro exemplo, uma doença num filho. Imagina um pai que está sofrendo desesperado porque o filho está com leucemia e esse pai lutando com esse filho e vai, o filho piora e faz tratamento. E esse pai, estou falando pai, pode ser a mãe, mas é que a maior incidência da esclerose lateral é nos homens, como a gente viu. Então esse pai não consegue escapar dessa situação. Eu não estou conseguindo escapar. Aí ele pode desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. E sabe o que é mais cruel neste momento? Imagina, você já estava com conflito com a doença do teu filho, com o teu filho não está conseguindo escapar da situação, entende? Aí você começa a perder uma força, ou começa a ter umas fasciculações, né, que são uns espasminhos, ou nos braços, tá, ou nas pernas. E aí você vai procurar uma ajuda, começa a engasgar com facilidade, vai no médico, o médico fala assim para você. E você fala assim para você. Você tem esclerose lateral amiotrófica. E você vai na internet, você já sabe o que significa. Pronto. A partir daquele momento, você tem um segundo conflito. Por que é um segundo conflito? Por que é um segundo conflito? Porque agora... O que acontece? Você não consegue escapar de duas coisas. Você não consegue escapar da doença do teu filho, você não está arrumando saída para o teu filho, e agora você tem uma doença que você não pode fugir, que você não pode escapar. Imagina como fica a cabeça da pessoa. Imagina, nesse momento, provavelmente a sua doença vai piorar muito. A sua esclerose ou a sua esclerose múltipla, ou a sua esclerose lateral amiotrófica, entende? Então você tem o conflito primário, aí quando vem o diagnóstico, aí pá! Aí normalmente é o golpe de misericórdia, porque a pessoa sabe que ela não vai escapar daquilo. Então, emocionalmente falando, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o ser humano não é só constituído de ossos, não é só constituído de músculo, de gordura, de pele, né? O ser humano é constituído também de emoções. O ser humano, ele vive, ele se correlaciona, ele vive experiências, ele passa por sentimentos. Não é à toa que nós temos os órgãos do sentido. Nós temos olhos, ouvidos, boca, gustação, olfato, nós temos o tato, nós temos os órgãos dos sentidos, porque viver, nós não somos só um bando de massa muscular e osso se deslocando no tempo e no espaço. Certo? Nós temos emoções também, nós temos percepções, experiências vividas. E isso, se não forem bem administradas, se não forem, vai levar a gente a problemas, a programas biológicos de sobrevivência, que ficaram conhecidos como doença.
Então, a própria esclerose, essas escleroses, elas são programas biológicos, é o corpo desesperado tentando se defender. Mas como ele não vê mais saída, muitas vezes pode te levar à morte, né? E aí ficou conhecido no mundo médico tal como doença, independente do que você acredite. Mas é preciso sintonizar que a forma como você percebe o mundo, as emoções, o jeito que você enxerga as coisas é muito importante e faz a diferença para a tua saúde. Entendeu por que é importante viver bem mentalmente? Você tentar sair rápido dos teus problemas, às vezes viver com menos do que viver no mundo de ilusões, com dinheiro daqui a pouco você está devendo, aí você vai sofrer. Né? Claro que tem situações que não estão no nosso controle, como a doença de algum familiar, como por exemplo minha esposa está passando agora. Mas a maneira como ela está relacionando com a doença, as lições e os aprendizados que ela está tirando com a doença do pai dela, isso pode ser uma ação muito preventiva para que ela não desenvolva lá no futuro. Agora, se eu não tenho recursos, se eu não consigo ajuda, se eu não consigo me recursar, eu só sofro, eu só me revolto contra o mundo, eu sou um candidato lá no futuro a desenvolver uma doença desse nível. É muito provável. Muito provável, tá? Existe a possibilidade. Vai acontecer? Claro que não, a gente não tem esse poder de falar que vai acontecer. Então, a maneira como a gente encara nossos problemas, sofre, mas procura soluções, né? Busca recursos. O que são recursos? São técnicas, terapias, engajamento social, contato, abraços com pessoas que a gente ama, se sentir seguro nessa hora. Por exemplo, Sara está vivendo um drama familiar com o pai, mas ela precisa, paralelo a isso, se sentir segura. Ela precisa se sentir abraçada, acolhida. Então a gente como família, eu e nossos filhos, além de amigos, tentam dar isso para ela, né? Para que possa compensar e permitir uma vida ali, uma qualidade nessa situação tão difícil que ela está vivendo. Tão difícil que ela está vivendo. Você entende? Então, olha como uma coisa vai se correlacionando com outra, né? O comer bem, comer gorduras boas, diminuir açúcar, carboidrato, fazer atividade física, principalmente musculação, crossfit, sobre orientação de um profissional, buscar uma atividade que conecte os seus hemisférios. Aconselho muito música. Entre numa aula de música, não se preocupe em ser um bom músico, em ser um músico absolutamente fabuloso. Não, é o fato de estar trabalhando isso, já vai ajudar você, já vai prevenir, né? E vamos trabalhar as emoções, vamos estudar, vamos procurar ajuda, vamos tratar nossos traumas, vamos procurar recursos, terapias, ferramentas, mecanismos, tarefas que possam me ajudar a lidar melhor com os problemas que vão aparecer. Né, galera? Porque vocês vão concordar comigo. A gente tem muito problema nessa vida. A gente vai passar por muitas vicissitudes, né? Por muitas adversidades. Então, assim, vamos lidar. Como é que eu posso recursar minha mente? Aonde eu posso me apoiar? Aonde eu posso entender que eu não estou sozinho nesse planeta? Que eu não estou sozinho no mundo, que eu posso pedir ajuda, que eu posso me recursar, posso buscar esse equilíbrio do vago ventral, que é o nervo do sistema autonômico mais importante, que vai regular as nossas emoções. Conseguem entender? Então, esses mecanismos vão fazer com que a gente viva muito melhor. Ah, então nós não vamos morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Graças a Deus, né? Ser eterno talvez seria uma condenação. Mas a gente pode aproveitar melhor essa vida, envelhecer com mais qualidade, viver um pouco mais para curtir as pessoas que a gente ama. Afinal, Chicanísio já nos dizia, né? Perguntaram para ele, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu tenho dó, porque eu adoro a vida. Então você que adora a vida, vamos fazer esse caminho, né? A Sara escreve aqui, ó. Raramente, para não sentirmos sozinhos, principalmente perante diagnósticos impactantes e complexos, como é essencial buscar uma rede de apoio e de direcionamento com especialistas. Isso é muito importante para ter as ajudas assertivas, né? Isso, Sara teve uma participação
desde a história do pai, quando começou, Sara vem tentando trabalhar e encontrou equipes assertivas e especializadas nessa doença, porque pode ajudar melhor o pai dela a ter uma qualidade de vida melhor, o tempo que ele tem de uma melhor qualidade de vida, tá bom? Todos vamos perder, pessoal. Como diz minha mãe, que está aqui no YouTube nos assistindo, viver é administrar perdas, né? Todo mundo vai perder, todos. E vamos sofrer, vamos ter o nosso luto, mas recursar, buscar rede de apoio, buscar caminhos, estudos, expansão de consciência, vai evitar que eu entre, por causa dessas perdas, em doenças gravíssimas lá na minha frente, tá? Porque nós somos emoções. Você pode até achar estranho o que eu estou falando, mas a gente tem emoções, tem sentimentos, e quer você queira ou não, isso interfere na sua vida. Isso interfere completamente na qualidade de vida e na sua saúde, tá? Posso dizer porque hoje sou um especialista nessa área, já trabalho com isso há muitos anos e é por isso que eu tô aqui falando para vocês, tá bom? E hoje quis compartilhar esse drama familiar, quis mostrar um pouquinho, né? E trazer nessa hora, conhecimento, né? Para que a gente possa nos prevenir. Porque depois que está com a doença, é mais difícil. É muito mais difícil você ter uma cabeça boa depois que você recebe um diagnóstico, tá? Então, busquem segurança, como está falando a Sara aqui. Busquem um bom engajamento social. Busque pessoas boas. Tem problema? Já procure rapidamente saber como é que ele pode ser resolvido. Tá? Tenta tornar a sua vida mais leve, porque nós criamos muito sofrimento. O autossofrimento criado. Muitas coisas são inevitáveis da vida, mas outras nós criamos, né? Outras sem saber que eu poderia ter outra escolha. Quer ver um simples? Trabalho. Eu pego um monte de gente no consultório aqui desesperado porque odeia o trabalho e está sofrendo. Beleza, mas você pode mudar. Ai, mas é difícil, o que eu vou fazer? Aí é outra história, né? Mas você pode mudar. Tem muita coisa que as nossas escolhas podem fazer toda a diferença na nossa vida, inclusive como prevenção de doenças, tá? Como prevenção. Então, é isso que eu digo para vocês. Inclusive, lembra que eu falei do açúcar cerebral lá, diminuir açúcar e carboidrato? Tá? Hoje tem trabalhos mostrando que isso diminui a sua possibilidade de ter Alzheimer. Alzheimer é conhecido como diabetes tipo 3 e uma das razões, quantidade excessiva de açúcar. A nível emocional, conflitos de separação, muita perda, muita separação, mal curados, mal administrados, beleza? E isso pode levar a um quadro de Alzheimer. Claro que não foi o nosso objetivo aqui, hoje eu quis falar das escleroses, tá? Principalmente da esclerose lateral amiotrófica, porque me senti assim numa motivação devido a esse drama tão forte familiar que a família está vivendo, meu sogro, minha esposa e os meus cunhados e a minha sogra, né, que são os mais diretamente ligados, tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Que prazer ter tido vocês aqui. Essa live teve um que escreveu aí, que pena, eu perdi. Pessoal, essa live fica gravada lá no meu YouTube. Ela vai subir para lá. Provavelmente amanhã ela já está lá, beleza? Essa live. Então você pode ir lá, não fica gravado aqui no Insta. No Insta eu só transmito. Elas ficam gravadas lá no YouTube para você assistir. Você que perdeu pode ir lá. Aproveita e segue. Se inscreve no meu canal, por favor, tá bom? Se inscreva lá no meu canal, pelo amor de Deus, eu estou pedindo para que o YouTube entregue para as pessoas também, tá? Tem pessoas que só gostam de YouTube, tem outras que só gostam de Instagram. Escreva lá, não custa nada para você, dê o seu joinha, escreva lá no canal, ativa o sininho, tá bom? Por favor, dá essa força aí para mim, que vocês vão deixar um homem muito feliz, tá? Muito feliz. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais desse mundo. Espero que vocês tenham gostado um pouco mais, né? E entendido como conseguir. Obrigado, Renatão. Um beijo para você, tá?
como conseguir se trabalhar. E obrigado, Heleno. Ah lá, a Cris vai se inscrever, gratidão, minha família deve ver, isso mesmo, tá? Então vai estar lá no YouTube para você de graça. Obrigado, Maria Helena, de graça. Então vai lá conferir no meu YouTube, já aproveita, assiste outros vídeos lá e se inscreve no nosso canal. Foi um prazer, um beijo para vocês. Beijo para minha esposa Sara, que está aí, que está passando um momento desafiador. Que Deus te abençoe, amor, nós estamos aqui, tá? Para o que der e vier. Muita gratidão aí ao meu irmão Marcos Nunes. Obrigado, irmão, tá? Um beijo para vocês aí. O meu querido irmão também Maurício Baza. São irmãos que não são de sangue, mas que a gente se encontrou por esse caminho, tá bom? Ah lá, o Dionival. Ô, Johnny! Ô, Johnny, é você, Johnny? Que legal! Precisamos cantar mais umas músicas juntos. Que legal aquele dia, hein, Johnny? Que coisa. Cara, esses dias eu tava falando com a Leidiane sobre você, perguntando de você sobre o Lucas. Foi um prazer enorme para mim, irmão. Vamos nos encontrar, que você é um cara fabuloso. Você é um monstro de talento, tá? Que bacana. Pessoal, gratidão e força para você. Tem que ajudar a Sara. Nós estamos tentando, tá bom? Nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor para dar o apoio para ela. Agora ela está lá com a família, está se recuperando também, dando o apoio. E assim a gente vai levando, tá? Um beijo para vocês, gente. Que legal. Nossa, não tenho palavras, tá? Para agradecer vocês por esse momento. Excelente semana para todos. Um beijo para vocês. Fiquem em paz. Valeu. Fui, galera. Se cuidem, hein? Se cuidem.